A paz do Senhor para os amados irmãos, amém? Quero dizer que estou muito feliz por estar aqui gravando esse vídeo, participando desse estudo, desse projeto. Quero estender a minha gratidão pela vida do presbítero Fernando que me fez convite, que Deus possa estar abençoando sua família e que Deus possa continuar te usando tremendamente nessa terra, amém? Então, irmãos, vou estar aqui apresentando um estudo, um pequeno estudo a respeito da quarta igreja do Apocalipse, que é a igreja de Tiatira, amém? Que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18, que diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerais que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que os se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dele tempo para que se arrependesse dessa sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retenho até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro a regerá, e serão quebrados como vaso de oleiro. Como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, irmãos, antes de eu entrar um pouco a fundo do estudo sobre a igreja de Tiatira, eu preciso falar um pouco da cidade de Tiatira. Por quê? Porque toda a igreja ela está inserida em uma cidade. A gente vê a igreja que estava em Jerusalém, a igreja de Jerusalém. A gente vê a igreja de Éfeso. A gente vê a igreja de Esmirna, né, de Tiatira, de Pérgamo, né, de Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Toda a igreja está inserida em uma cidade. A gente vê um próprio exemplo, a carta, né, endereçada aos romanos, né, a carta de Paulo aos romanos. A gente vai ver que é a igreja, né, a carta, né, dos crentes, né, da igreja que habita em Roma. Então essa carta ela foi endereçada a uma igreja que estava habitando, né, que habitava em Roma. Então eu tenho que falar um pouco da cidade, né? Vou falar um pouco da cidade de Tiatira e depois a gente vai entrar a fundo na igreja de Tiatira. A cidade de Tiatira ela foi construída por Seleuco I, um dos 4 grandes generais, né, que sucederam a Alexandre o Grande, em torno de 280 a.C. E posteriormente a cidade de Tiatira virou uma guarnição da fronteira de Pérgamo, né? Pois Pérgamo era a província, né? A capital, no caso da época, né? A capital da província na época. E a cidade de Tiatira virou uma guarnição de soldados, pois naquela época tinha muito ataque, né, de exércitos inimigos, né? Então, para que Pérgamo viesse a ser protegida, a cidade de Tiatira, né, ela serviu como guarnição de soldados, né, para proteção de Pérgamo, né? Era uma estratégia para fazer com que o exército inimigo viesse esperar um pouco até que Pérgamo viesse se fortalecer, né? Tipo, você retardar um ataque. Então a cidade de Pérgamo, de Tiatira servia para isso. E a gente vai ver que posteriormente a cidade de Tiatira ela foi dominada pelo Império Romano em torno de 133 a.C., né? Através dessa data. A cidade de Tiatira tinha como ponto geográfico muito favorável, mas por quê? Porque era a porta de entrada para a Ásia Menor, né? Se localizava na Ásia Menor e era a porta de entrada para quem estava vindo da Europa para a Ásia, né? Então quem vinha da Europa para a Ásia passava por Tiatira, e quem saía da Ásia para ir para a Europa passava por Tiatira também. Então a gente vai ver
que a cidade de Tiatira tinha um ponto geográfico muito favorável, uma estratégia muito boa, principalmente para se pregar a palavra do Senhor, tá? E a gente vai ver também que ali, na cidade de Tiatira, havia, né, ou as pessoas, elas viviam, né, do comércio, né, do fruto do comércio, né, da comercialização dos produtos. Então ali havia intercâmbio entre a Europa e a Ásia, né? Ali se passava o Correio Imperial Romano. Então era uma cidade com ponto geográfico muito favorável, né? Ali o comércio de Tiatira, né, era a fonte de renda, né? É o que levantava a cidade, né? Era a fonte de renda da cidade e das pessoas. A gente vai ver que a Tiatira hoje ela é a atual Turquia, né? Se localiza na atual Turquia com a cidade, com o nome da cidade de Aksa. A gente vai ver que naquela época também a cidade de Tiatira era uma cidade da Lídia, né, com a fronteira com a Mícia, onde tinha como rota de acesso, a rota principal para a cidade de Pérgamo e a cidade de Sardes. Então a gente vê que é uma cidade, né, que tinha vários acessos, né, e a comercialização dos produtos. Tinha como o comércio algo principal, né, a fabricação de tintas, né, têxtil, que era roupa. A gente vai ver objetos de cerâmica, e a gente vai ver também objetos de bronze polido, irmãos, né? Então, tinha como deus Sol Apolo, o deus principal, né? O deus grego Apolo, porque naquela época a cidade de Tiatira não adorava César, né? Não adorava nenhum deus, né? Nenhum imperador romano, nada de Roma, mas sim adorava deuses grego. Então tinha como seu deus principal o deus Apolo, o deus Sol, e outros deuses menores, né, que habitavam na cidade, nas casas das pessoas, tá bom? Como eu disse para os irmãos, o comércio da cidade, o que se fabricava, né, o que se comercializava, e se a gente for ver através do comércio da cidade e aonde que Tiatira se localizava, que era na Lídia, cidade com fronteira com a Mícia, e juntando com o comércio, a gente vai ver de onde que surgiu aquela mulher Lídia de Atos 16:14, né? Vendedora de púrpura, que estava vendendo lá em Éfeso. Ela ouviu a palavra do Senhor, né? Reconheceu, assimilou, né, a palavra do Senhor, e Cristo, né, o Espírito Santo habitou no coração dela. E muitos dizem que ela foi a pioneira, a missionária que levou a palavra do Senhor para a Ásia. Então ela foi a primeira que levou a palavra do Senhor para a Ásia. Então a gente vê a importância de pregar a palavra do Senhor, que através de uma pessoa ou duas, né, se expande. Então muitos acreditam que ela foi a pioneira que levou, né, a missionária que levou a palavra do Senhor. Muitos acreditam também que foi o apóstolo Paulo que fundou a igreja de Tiatira. Ali em Atos 19:10, fala da sua terceira viagem missionária na Ásia, né, para a Ásia. E ali ele pregou a palavra do Senhor naquele continente, e muitos acreditam que foi ele que fundou a igreja de Tiatira. Mas isso só vem de base teológica, né, segundo estudiosos. Não tem como a gente afirmar nada. Não tem como a gente afirmar também a duração, né, a durabilidade da igreja, quanto tempo a igreja, né, tinha, quando se escreveu a carta, é, quando foi fundada, né, o tempo não tem. A gente não tem essa precisão, né, de data. A gente só sabe que a carta de Apocalipse ela foi escrita pelo apóstolo João em 95, né, aproximadamente ali 95 depois de Cristo, tá bom, irmãos? Então, assim, já que eu passei e dei uma pequena introdução aqui, uma pincelada sobre a cidade, né, o que acontecia, a gente vai entrar agora no texto bíblico, e ao longo do texto bíblico a gente vai entender um pouquinho ainda mais em algumas coisas da cultura que havia na cidade de Tiatira. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 18 diz: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus. Olha só, Jesus já começa a se rotular aqui, né? Filho de Deus. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que ele é o cabeça da igreja, que ele é o dono da igreja. Então não há Deus grego, né? Não há Deus feito com mãos humanas, não há ninguém superior a ele. Está dizendo Filho de Deus, a divindade. Ele está dizendo a divindade dele, né? E além disso, ele está dizendo: eu sou o dono da igreja, eu sou o cabeça. Então, se caso vocês fizerem alguma coisa, vocês têm que vir a mim primeiro, né? Tem que dizer, é o dono da igreja, né? Não, o servo não é maior que o dono, né?
Então ele era o dono da igreja. A gente vai ver em Mateus 16, 18, que Cristo ele fala com Pedro: Pedro, através desta pedra, né, edificarei a minha igreja. Olha só, desta pedra. Ele está falando dele próprio, né? Porque se a gente for ver Pedro no grego ali, né? Pedro vem de Petros e vem de fragmentos de pedras, pedrinhas, né? Mas a pedra que Jesus está falando ali é dele próprio. E essa pedra significa rocha, algo maior. Então, através desta pedra edificarei minha igreja. Então, Cristo ele é o dono da igreja. Amém? E a gente vai ver também que esse Filho de Deus, essa frase, né? Jesus ele reivindicou quando ele esteve aqui, né? Durante os seus 3 anos e meio que ele esteve aqui na Terra, foi quando ele reivindicou, né? Esse tempo aqui. Ele falou que ele era o Filho de Deus. A gente vai ver em Mateus 11, 27 e Lucas 10, 22, quando ele fala que ele era o Filho de Deus, né? A gente vai ver também que Cristo aprovou, né, Pedro, por confessá-lo Filho de Deus também. A gente vai ver em Mateus 16 e 17. A gente vai ver também que foi por causa dessa afirmação que ele foi condenado pelo Sinédrio, né? A gente vai ver em Mateus 26, do 63 ao 64 e João 19, 7. Amém? Aí ele continua falando que tem os olhos como chama de fogo. Olha só, irmãos. Anteriormente, eu tinha falado para os irmãos que eles adoravam o deus grego, que era o deus principal, o deus soberano, supremo deles, que era o deus Apolo, o deus Sol, né? E Sol a gente já logo vê que é fogo, chama de fogo. E Jesus ele já está quebrando toda a construção, tudo aquilo que eles acreditavam. Por quê? Se o Deus deles, né, em um todo, ele era o Sol, era chama de fogo, Jesus está falando: se o Deus de vocês consideram como chama de fogo, né, como Sol, só os meus olhos é como chama de fogo. Olha só, só os meus olhos é como chama de fogo. Olha só, que maravilha. E os olhos aqui, irmãos, significa a onisciência de Deus. Ele está em todos os lugares. Ele vê tudo. Olha só. A gente vê um exemplo em Jeremias 17:10, aqueles que quiserem anotar. A gente vai ver em Salmos 139, versículo do 1 ao 4, quando ele falou: conheço o seu deitar, o seu levantar, eu esquadrinho a sua mente. Olha só. A Bíblia fala que ele sabe a quantidade de fios que nós temos na cabeça. Antes que a gente for falar alguma coisa, antes que eu viesse fazer esse vídeo, ele já sabia, né? Então ele sabe de tudo. Não adianta a gente querer tapar as coisas, né? Não adianta a gente querer fazer as coisas escondidas, irmãos. Tudo está nu e patente diante de Deus, tá? Melhor fazer certo. Melhor ir para o caminho mais longo, mas sabendo que se você vai chegar, não pega atalhos. Amém? Deus está falando, Jesus está falando que ele é maior do que os deuses gregos naquela época. Amém? E engraçado que se a gente for pegar, quando ele fala olhos, como chama de fogo, no comentário bíblico Bacon, o Bacon ele dá um exemplo de rins. Por que rins? Porque o rins ele é um órgão do nosso corpo que filtra toda substância nociva que pode fazer algum mal, né? Algum mal no nosso organismo. E então ele está falando que os olhos dele é tão penetrante que ele consegue penetrar dentro do nosso corpo e ver a funcionalidade dos nossos órgãos. Olha só que maravilha. Olha só. Não existe nada em oculto que esteja diante de Deus. Deus sabe todas as coisas. Amém? Ele está falando aqui, ó. E os pés semelhantes ao latão reluzentes. Olha só. Aqui já vem a parte do juízo. Né? Por quê? Pés. Pés como latão reluzente. Ou pés como latão polido. Se lá na indústria deles, né, eles fabricavam bronze polido, aqui Jesus está falando, né, só meus pés é como latão polido, só os pés, olha só. E os pés aqui revelam a onipotência de Deus, né, um Deus todo-poderoso, né, revela a divindade de Cristo, né, que é todo-poderoso, que além da onipotência dele, vem o juízo dele e vem da santidade dele, olha só. Porque em adorar em outros deuses já não vê santidade nisso. É idolatria. Então não há santidade nisso. Então tudo na nossa vida que está na frente de Deus é idolatria. Se Deus não é a primeira coisa, né? Se Deus não é a nossa primícia, né? Se a nossa primícia não é para Deus,
se tudo que a gente faz não é para Deus, a gente acaba criando um ídolo, né? Criando um Deus, tá, irmãos? Então, fica atento nisso. E isso aí, naquela época, eles fabricavam, né? Fabricavam um bronze polido, né? Um material resistente naquela época. A gente vai ver que a palavra de Deus, ela é precisa e firme. Ela é precisa e firme como um metal polido. Ela é precisa e firme, como uma flecha que é tirada do seu jalo e acerta o alvo. Assim é a palavra de Deus. Amém? E no 19 ele vai começar assim: e eu conheço as tuas obras. Olha só. Eu conheço, ele sabe de tudo. Ele sabe as obras que a gente faz, irmão, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso colégio, faculdade, seja onde a gente estiver. Ele conhece as nossas obras. Ele sabe de tudo, né? E o conhecer aqui no grego quer dizer perceber com os olhos. Olha os olhos de novo, irmãos. Ele está atento, ele sabe de tudo. Ele vê tudo. Deus vê tudo. Mas tem pessoas que preferem ou querem colocar na cabeça que pode fazer as coisas, né, meio descaradamente, né, acho que são donas do seu próprio nariz. Não é bem assim, irmãos, né? Ele sabe das nossas obras. Cuidado, cuidado com as consequências, tá? E aqui, né, ele vai falar as qualidades da igreja de Tiatira. Olha só as qualidades. O teu amor, algo difícil de encontrar hoje em dia. O amor. E aqui não é um amor normal, não é uma afeição, né, de parentes, não é uma afeição de primo, não. É um amor ágape, um amor genuíno, um amor divino, irmãos. Olha só, um amor incondicional. É você ver uma pessoa passando por necessidade, você sentir compaixão dela, sentir o que ela está passando e ajudar ela. Olha só, que maravilha. Depois ele vai falar aqui, e o teu serviço. O serviço aqui no grego é diaconia, irmãos. Olha só que maravilha. Serviço feito com amor. Olha o amor de novo. Serviço feito com amor genuíno. Olha só. E voluntário, irmãos. Tem gente que você tem que ficar mandando. Tem gente que você tem que pedir. A pessoa, ela não se sensibiliza. A pessoa não tem aquele gatilho de perceber que estão precisando de alguma coisa e ela vai fazer, não. É difícil pegar, irmãos. É pior do que carro a álcool. É difícil pegar, ó. No inverno ainda. É difícil pegar, é difícil entender, irmãos. Está na hora de nós percebermos, né, o reino de Deus, as necessidades do Evangelho, né? E a tua fé, olha só. A fé aqui no grego é pistes, que significa, ó, confiança, lealdade e fidelidade. 3 virtudes que precisamos de mais nos nossos dias também. Confiança, lealdade e fidelidade. Não só dentro da igreja, mas fora da igreja também. Pessoas confiáveis. Hoje é difícil, irmão, você combinar algo com uma pessoa, seja cristão ou não, né? Tá difícil, né? Não tem aquela pessoa que cumpre com a sua palavra, né? Se falou que vai fazer, né? É difícil. Combinar um horário, não chega no horário, né? Se chegar atrasado e se for ainda, né? Então é difícil, irmãos, né? A gente vê aí a tua paciência. Olha só, paciência aqui no grego é sensacional. Porque no grego aqui fala hipomone, que significa o quê? Constância, persistência, perseverança. Irmãos, olha, os crentes na igreja de Tiatira eram constantes o tempo inteiro, irmãos. O tempo inteiro, constante. Se tivesse algum pregador lá que falasse algo duro, eles continuavam constante. Ué. Se fosse corrigido, continuava constante. Mas hoje em dia não, né? Essa geração que a gente está vivendo é brincadeira, né? As pessoas, você não pode falar mais nada. Se Deus te usar para você pregar algo, se bobear, sai da igreja, vai para outra igreja, né? Hoje o pecado, para alguns cristãos, né, é certo. E se falar contra o pecado é errado, né? Então, irmãos, é complicado. Hoje nós estamos vivendo uma era, né, uma geração complicada, tá? E aí ele termina, aí que as tuas últimas obras são maiores que as primeiras. Olha só, a igreja, ela estava numa crescente. O primeiro amor não era nada, irmãos.
para a igreja, porque estavam numa crescente, estava crescendo, cada vez fazendo as obras melhores, 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 crescendo. Hoje em dia a gente vê o contrário, né? Estão decrescendo, a igreja está decrescendo, decaindo. Então a gente vê uma preocupação nisso, né? Está preocupante. Aí no 20, mas tenha contra ti que tolerares Jezabel, né? Mulher que se diz profetiza, ensina e engana meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Olha só. Jezabel aqui, irmão, é um ponto crucial. Por quê? Porque Jezabel aqui é onde alguns estudiosos há uma divergência de pensamento. Muitos acreditam que Jezabel aqui era uma mulher literal que estava causando divisões, idolatria, né, adultério na igreja. Uma mulher mesmo, literal. Mas muitos acreditam, né, e eu também acredito, muitos estudiosos acreditam, eu também estou nessa linha, que aqui Jezabel era algo simbólico que foi e entrou dentro da igreja bem escondidinho, assim, bem na calmaria, irmãos. Olha, algo simbólico. Por quê? A gente tem que entender que quem é Jezabel, né? Quem foi Jezabel? Porque a gente vai entender o que entrou dentro da igreja. Jezabel, irmão, a gente vai ver, né, o que era Jezabel, né, quem era e as suas características, né? Quem foi? Primeira Reis, a gente vai ver 16:31, Primeira Reis 16:31, Jezabel ela foi esposa de Acabe, né, filha de Etibal, né, e trouxe a idolatria, né, trouxe tudo de ruim para o povo de Israel. A gente vai ver que as suas características ali em 1 Reis 18, 4, 13, né, 4, né, versículo 4, depois versículo 13, que ela perseguia os profetas e matava os profetas. E depois a gente vai ver em 2 Reis 19, 22, que ela era uma mulher feiticeira, adúltera, prostituta, olha só, que ela trouxe isso para dentro do povo de Israel. Então, o que acontecia na igreja de Tiatira, simplesmente que Jezabel é a mãe espiritual de todos que seguem doutrinas libertinas, antibíblicas e pagãs, né? Foi coisas que entraram através de algumas pessoas dentro da igreja, irmãos. Olha só. Jezabel é um símbolo apropriado para a representação do apodrecimento moral e espiritual, irmão. Olha só. Quer um exemplo? Eclesiastes 10:1. Quando Salomão fala que existe um frasco de perfume e uma mosca entra dentro do frasco de perfume e morre, ela consegue destruir todo o frasco de perfume. Olha só. Foi o que aconteceu na igreja de Tiatira. Uma mosca, através de algumas pessoas, entrou dentro da igreja e conseguiu apodrecer a igreja. Não matar todos, porque a gente vai ver que teve alguns remanescentes, mas a maioria, né, através da sua doutrina. Olha só que doideira. Olha só que complicado isso. E o que acontecia? Há uma tese, né, segundo alguns estudiosos no caso, né, uma tese, segundo estudiosos, que naquela época, por ser a cidade de Tiatira ter um grande polo comercial, existiam várias associações de comércios. E nessas associações tinha vários sindicatos. Então o que as pessoas faziam? Em cada sindicato tinha um deus pagão. E esse deus pagão era padroeiro de cada sindicato, de cada associação. E as pessoas pegavam os alimentos, né, ali sacrificavam aos seus ídolos, comiam, depois se embebedavam, né, entre si e praticavam orgias. Olha só. E os moradores de Tiatira, eles só viviam de comércio. Então a maioria das pessoas tinha que fazer parte dessas associações, dessas guildas, que o nome era chamado de guildas, né, para sobreviver, para vender as suas coisas, né, para criar as suas coisas. Então, eles tinham que fazer parte das associações. Então, isso vinha do trabalho vinha para casa dentro da igreja, irmãos. Olha só. Era complicado. Então, através disso que eles pegavam o nome de Jezabel, porque Jezabel é tudo aquilo libertino, antibíblico, que entra dentro da igreja e consegue influenciar as pessoas. Porque Jezabel conseguiu influenciar várias pessoas naquela época de Primeira Reis.
né? O povo de Israel se esqueceu de Deus. E isso aconteceu dentro da igreja. Os irmãos, a maioria dos irmãos se esqueceram de Deus. Se esqueceram do cabeça do dono da igreja. Amém? Só para os irmãos entenderem. Em Apocalipse 2, do 21 23, ele fala, Jesus fala aqui de um juízo. Mas antes do juízo, ele anuncia, né? Ele avisa primeiro. A gente vê que Deus ele sempre avisa, ao longo das escrituras, né? Do Antigo e até Apocalipse. Deus ele avisa antes de fazer. Né? Antes de Deus manifestar o seu juízo, ele avisa primeiro. E assim é conosco também no nosso dia. Né? A gente vê que quantas vezes as pessoas vão fazer alguma coisa, né? E é errado fazer, e vem um profeta, né? E vem um servo de Deus falar, cuidado que você está fazendo errado. Cuidado com o juízo de Deus, cuidado com as consequências, cuidado que toda ação, né, aqui na terra gera uma reação no céu. Então, exige aviso. Deus primeiro avisa, depois ele vem com o juízo. Mas ele só vem com o juízo se as pessoas persistirem em continuar no erro. Então a gente vê isso no versículo 21 ao 23. Amém? Então, Deus é amor, porém é justo. Tá bom, irmãos? Apocalipse 2:24. Olha só. 24. Fala, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Que outra carga não vos porei. Olha só. Existiam uns remanescentes aqui. Pessoas que não se dobraram, pessoas que não se corromperam. Muito importante essa palavra corromper, porque é o que está vivendo no nosso dia, né? Com tanta corrupção de políticos, né? Com tanta corrupção nos dias de hoje, né? Então a gente vê que a corrupção ela está desde o mais pobre até o mais rico. Então a igreja não se corrompeu, irmãos, né? A igreja não se dobrou. Aleluia. E naquela época, irmãos, existia duas teses, assim, para as profundezas de Satanás. Qual é a primeira? A primeira é vou até pegar para os irmãos aqui, né, nesse livro, né, a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, ele cita sobre os nicolaítas, que habitavam nas igrejas, né, da Ásia, nas 7 igrejas, né, o Eusébio chega a citar que eles conseguiam influenciar muitas pessoas com as suas teses, né? Então a gente vê que os nicolaítas eles manifestavam através de suas heresias, dizendo, né, que era algo profundo de Deus, né, as pessoas conhecer as profundezas de Satanás. Olha só, era algo profundo de Deus, né? O que é algo profundo de Deus? A idolatria, o adultério, né, a prostituição. Então, eles induziam isso. Por quê? Porque os nicolaítas vêm do diácono Nicolau, que a gente vai ver em Atos capítulo 6. E ele pegou a sua esposa, né, para que ela viesse ter relação sexual com outra pessoa. Né? Através de Eusébio de Cesareia, ele cita isso, essa história. E através disso que veio né, a história dos nicolaítas, pessoas que se voltaram a Nicolau, o diácono Nicolau. Então, através disso que veio disseminando várias heresias a respeito disso. Esse seria um ponto em que ele fala das profundezas de Satanás, né, que estava entrando na igreja. O segundo seriam homens que se diziam espirituais, né, induzindo alguns a conhecer as profundezas de Satanás também, né, a fim de obter conhecimento necessário. E esses, né, conhecimentos eram baseados nas práticas imorais também, né, que posteriormente seriam aqueles homens que diziam que toda a matéria é má, mas a sua alma é pura. Então você poderia fazer qualquer tipo de coisa com o seu corpo, mas a sua alma ficaria intacta, pura, né? Então a gente sabe que isso não é verdade, né, irmãos? Nós somos templo do Espírito Santo e tudo que a gente fizer com o nosso corpo também vai afetar nossa alma e nosso espírito, porque isso tudo é um só, tá? Então esses homens, esses hereges, né, os nicolaítas, esses homens anonimatos que vinham e disseminavam, né, a igreja, tá bom?
E Apocalipse, no versículo 25, só queria ler na NVI, que diz assim: tão somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Apegue-se com firmeza ao que vocês têm. Olha só, ó remanescentes, o que vocês têm, guarde de coração, com toda a sua alma, persistam até que eu venha. Olha só, Deus está dando um incentivo ali, um gás para eles continuarem. Amém? No versículo 26 e 27, né, a gente vai ver assim: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro. Olha só, isso daqui está fazendo uma alusão a Salmos 2, tá, irmão? Salmos 2, aquele que quiser ler, vai lá, ler Salmos 2, porque o tempo aqui já está indo. Então, ele está falando de um reino futuro, quando Cristo vai vir e vai reger as nações. Então, isso daqui é uma promessa futura que ainda não aconteceu e que em que nós estamos esperando ansiosamente para acontecer, né? Com fé que vai acontecer, e isso daqui é uma promessa futura. E ele fala assim, ó: como também recebi de meu Pai, dar-lhe a estrela da manhã. Olha só que maravilha. Como recebi de meu Pai. O que ele recebeu do pai dele? Autoridade. Eu vou ler na NVI. E eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Ele está falando de autoridade. Olha só, irmãos. Autoridade. Por que a estrela da manhã? Que, segundo estudiosos, a estrela da manhã é Vênus, que anunciava a aurora, né? E as pessoas importantes daquela época costumavam a ser comparadas com ela, né? Com a estrela da manhã, que a gente vai ver quando está chegando a noite, sempre quando brilha a primeira estrela, né? Segundo estudiosos, é Vênus. E as pessoas naquela época, que eram importantes, elas costumavam ser chamadas, né? Pelas essas estrelas. E como a maior parte do mundo greco-romano acreditava que a vida era dirigida pelos astros. Então, né, e receber autoridade sobre uma das maiores, né, ou mais poderosas estrelas, implicava no governo de Cristo sobre a criação. Então, olha só, Jesus está falando através de João para a igreja, né, que ele iria dar a mesma autoridade e além de você ser comparado, você ia ganhar uma estrela. Ó, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Olha só, é algo grande que a gente não consegue imaginar, né? Se naquela época as pessoas estavam sendo comparadas, né, por ser importantes, vamos dizer assim, e sendo guiadas por astros, Jesus está falando: tudo que eu recebi eu vou dar para vocês. A mesma autoridade, a estrela da manhã, que eles acham que é a mais poderosa, vocês vão ter, né? Vocês vão estar juntos. Olha só, que promessa maior do que essa não existe, né, irmãos? E a gente anseia por essa promessa. A gente anseia por esse dia. Então, e para finalizar, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, que a gente venha ficar atento, né, e sensível à voz do Espírito Santo. Eu espero que os irmãos tenham aprendido um pouco a respeito da igreja de Tiatira, da cidade de Tiatira, né, e tudo que foi falado aqui. Mais uma vez, eu agradeço de estar aqui com os irmãos e espero também que os irmãos venham cada dia mais se firmar na palavra do Senhor, ficar firme, tá? Buscar mais a face do Senhor, porque estamos vivendo os tempos difíceis. Estamos vivendo que a batalha da nossa vida não está no ambiente que nós vemos, mas sim na nossa cabeça. Eu acredito que a maior batalha que existe na vida de um ser humano é na sua própria mente. Então, conserve-se em corpo e alma e coração. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus. Amém.